Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os Estados Unidos, que está colocando forças militares no Caribe Sul. Olha que coisa, será que aquela ideia que a gente mencionou aqui em passant outro dia num vídeo aqui, de que talvez o Trump faça um bloqueio à Venezuela, será que essa é a ideia que ele está planejando aqui? Vamos entender esse caso, porque isso não é uma coisa simples de ser feita, tá? Vai exigir muito recurso para fazer um bloqueio da Venezuela, mas é uma possibilidade. A ideia aqui seria justamente para evitar o tráfico de drogas. A gente tem certeza que a Venezuela tem feito esse tipo de coisa, mas isso seria também uma asfixia no regime do Maduro, sem precisar invadir a Venezuela propriamente dita. Essa notícia foi sugerida por Soberania, 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 Pauta Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou há poucos dias atrás que o Trump assinou uma ordem executiva lá no governo americano colocando o Pentágono para resolver o problema de drogas, ia lançar atividades militares contra países sul-americanos para a questão das drogas, para combater cartéis de drogas, né? E no mesmo dia, o Marco Rubio falou que o Maduro não é presidente da Venezuela. O Marco Rubio é o chefe do cartel Los Soles que se apossou da Venezuela, né? O que é verdade, né? Mas aí surgiu a suspeita de muita gente de que os Estados Unidos faria uma ação militar contra a Venezuela para tirar o Maduro. Não teve nenhuma declaração nesse sentido, nada que fosse nesse caso específico, mas como teve essa ordem militar falando sobre isso, a declaração do Marco Rubio, e depois ainda teve também o aumento do preço da recompensa por quem capturar o Maduro, que foi para 50 milhões de dólares, então o pessoal imaginou que haveria alguma ação militar contra a Venezuela, né? E aí vem a questão, invadir a Venezuela não é uma coisa fácil de acontecer, tá? É um negócio complicado, a Venezuela é um país grande, né? Não é que seria impossível, né? Os Estados Unidos têm capacidade certamente de fazer isso, mas certamente seria um desafio muito grande, né? A melhor maneira seria justamente um ataque direto em Caracas para eliminar o governo do Maduro completamente daqui. Isso seria uma coisa relativamente fácil de fazer. Já ocupar todo o território da Venezuela seria bastante complicado, até porque tem territórios que são de muito difícil acesso aqui no meio da Amazônia e coisa e tal, né? Aí surgiu a ideia que talvez eles fizessem uma coisa diferente, eles fizessem como fizeram em Cuba na época da crise dos mísseis. Os Estados Unidos fez um bloqueio naval em Cuba. Nenhum navio podia entrar ou sair de Cuba, né? Isso impedia que os navios russos mandassem alimentos para Cuba, abastecessem os cubanos e também entrassem, né, os mísseis e coisa e tal. E acabou que, né, a crise dos mísseis de Cuba se resolveu, não teve nenhum embaraço nisso daí. Mas pode ser uma coisa similar na Venezuela, né? A Venezuela, você tem essa área toda aqui de mar, né? Muita coisa aqui, um litoral muito grande, mas ela tem um detalhe que é o seguinte, tem essas três ilhas aqui, ó, Aruba, Curaçao e Bonaire. Na verdade, essas ilhas são parte da Holanda. Isso aqui são as Antilhas holandesas. Eu acho que Aruba agora é independente, mas a Curaçao e Bonaire fazem parte das Antilhas holandesas, né? E também tem uma outra ilha aqui, ó, que é isso daqui, que é Trinidade e Tobago. É um outro país, isso aqui totalmente diferente, embora fique muito próximo da costa da Venezuela. Aí, ou seja, repara como é que fica curioso o mar territorial aqui da Venezuela, né? Porque justamente essas três ilhotazinhas aqui, elas têm que ficar, né, elas têm o mar territorial delas. Então o mar territorial da Venezuela, né, a zona exclusiva econômica marítima aqui faz uma curva aqui muito estranha aqui. Aí aqui tem Trinidade e Tobago e também tem esse lado de cá aqui, né? Evidentemente a Venezuela também está, ela requer, né? Ela está dizendo que é dona da zona exclusiva da Guiana, mas isso daí o Maduro não pode fazer nada quanto a isso, né? E aí, repara, os americanos teriam como patrulhar isso daqui e simplesmente cortar o acesso à Venezuela aqui. É isso que vai acontecer? Não sei. Aqui, ó, os militares estão colocando forças no sul do Caribe contra grupos de cartéis de drogas, né? Os Estados Unidos ordenou o envio da Força Aérea e Naval para o sul do Caribe, o Mar do Sul do Caribe, para lidar com ameaças de cartéis de drogas latino-americanos. Duas fontes foram informadas sobre isso, informaram a Reuters sobre isso na quinta-feira, né? As fontes têm poucos detalhes da operação, mas o Trump quer que se use os militares americanos, para ir contra gangues de drogas latino-americanas que foram designadas como organizações globais terroristas.
Então, ou seja, a gente já começa a ver aqui um pouco mais do que é essa estratégia americana no caso da Venezuela. Lembra, eles estão considerando que o Maduro ele é o chefe de um cartel de drogas, né, do cartel Los Soles. E estão botando a Marinha ali na região. É tudo plano secreto, ninguém tem informação aberta sobre isso, mas essas fontes aqui forneceram essa informação a Reuters, né? Trump fez da perseguição a cartéis de drogas um ponto central da administração dele, como parte de um esforço maior para limitar a imigração nos Estados Unidos e também para garantir a segurança da fronteira sul, né? E fontes dizem, na condição de anonimato, que o Departamento de Defesa começou a ordenar a colocação de forças aéreas e navais no Mar do Sul do Caribe, ou seja, um porta-aviões talvez? Não sei como é que vai ser isso, né? A colocação dessas forças tem por objetivo lidar com ameaças à segurança nacional americana, especialmente organizações narcoterroristas na região, né? Mar do Sul do Caribe, como eu falei, é basicamente Venezuela, né? Se você olhar aqui, é a Venezuela aqui. O Caribe são todas essas ilhas aqui, né? Inclusive Cuba e coisa e tal. O sul do Caribe é aqui, Venezuela. Pode ser também América Central, Colômbia, né? Essa região toda aqui é o sul do Caribe. Então, pode ser que essa seja a estratégia ucraniana aqui. Os militares americanos já aumentaram a vigilância aérea sobre cartéis de drogas mexicanos para coletar informações de inteligência sobre como conter suas atividades. Trump já tinha oferecido para mandar tropas americanas ao México para ajudar a combater os cartéis, mas o México o México recusou isso daí. Aqui tem algumas postagens sobre esses drones americanos que estavam sobre o México aqui, ó. Fizeram uma série de vieram dos Estados Unidos, fizeram operação aqui perto da cidade do México e depois voltaram, fizeram uma série de voltas aqui. Isso é típico de drones de monitoramento, né, de vigilância. Está aqui a indicação do drone. Tem mais imagens aqui, essa aqui é a mesma imagem, né? E segundo diz o pessoal aqui, isso foi com autorização do governo mexicano, tá? Então esse drone teria voado 600 milhas dentro do território mexicano a pedido do governo mexicano. Então, ou seja, no caso do México, não tem confronto, é realmente o Trump fazendo a política das drogas ali. Agora, no caso da Venezuela, é que fica a questão, né? Como é que vai ser usado isso daí? Além disso, a gente teve a informação de que os Estados Unidos apreenderam um monte de dinheiro do Nicolás Maduro, inclusive uma mansão na República Dominicana. República Dominicana também fica aqui perto, né? A República Dominicana é aqui, né? Divide a ilha chamada La Espanhola com o Haiti. E, ao contrário do Haiti, é um país bastante próspero, né? Muito curioso isso daqui. Você vê uma ilha, que é a mesma ilha, assim, o mesmo povo, a mesma região, a mesma geografia, coisa e tal. O lado de cá funciona tudo muito bem, as coisas estão caminhando bem, e do lado de cá a coisa, né, desandou completamente o Haiti. Impressionante isso. De qualquer forma, parece que tinham mansões e dinheiro do Maduro aqui na República Dominicana. Esse tipo de coisa você pode pensar assim, pô, por que o Maduro vai manter dinheiro e mansões em outros países e coisa e tal? A ditador tem que ter isso, meu amigo, porque o ditador sabe que a ditadura não dura para sempre, né? Em algum momento ele pode ser obrigado a fugir para ir para algum lugar e imaginou que a República Dominicana seria uma alternativa que ele teria para fugir da Venezuela, né? Então, esses bens que estavam aqui já foram confiscados e, segundo dizem as fontes americanas, esperem mais coisa, tá? O Departamento de Justiça destacou que novas fases da investigação já estão em andamento e que outros bens serão bloqueados em breve. Enfim, essa é a estratégia americana, portanto, contra a Venezuela. Vão botar navios militares ali no sul do Caribe, possivelmente, inclusive, ameaçando o Maduro. Vai ser estratégia de cerco da Venezuela? Não sei, mas é uma estratégia que me parece razoável. É uma estratégia que os americanos conseguiriam implementar, muito mais simples do que invadir a Venezuela, por exemplo, para tirar o Maduro. Você simplesmente fecha todo o mar territorial aqui. A Venezuela ela só consegue se manter bem ou mal com a venda de petróleo, apesar de estar sancionada. Com navios militares aqui isso seria muito restrito, né? Ou seja, embora a coisa toda seja sobre drogas, lembra que o cartel de Los Soles, que é o cartel que o Maduro é chefe, é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos também, né? Pois bem, vamos ver, pode ficar emocionante isso daqui. O amiguinho do Lula pode rodar muito rapidamente ali, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.